Fala galera, voltei, aê, finalmente trazendo o vídeo falando sobre o final de Fire Force. Que felicidade, não é? Ô Anjo, tá doidão, cara, esse final já lançou há muito tempo, já faz o quê? Umas 3 semanas? E tu só decide fazer o vídeo agora? É pá, velho. Ah, mas tenha dó, pelo amor de Deus, aqui eu não tive muita força pra querer fazer alguma coisa sobre aquele final. Sinceramente, eu ainda não tô com muita força pra falar algo sobre o final. Por quê? Por que isso agora? É bem simples. Eu meio que já sabia o final antes dele lançar, e aí eu dividi ele em partes em todos os vídeos de Fire Force. Eu não tô falando que eu sabia de certeza, mas todas as teorias que eu fiz em todos os vídeos que eu lancei de Fire Force até agora, basicamente só foram pedaços do que realmente aconteceu no final. Então, basicamente eu acertei tudo que eu tava teorizando, e não só eu, como um monte de gente aí nos comentários. Se você pegar assim, teve um que acertou há bastante tempo antes que o Shinigami ia fazer o Kid em homenagem ao herói que salvou o mundo, o Shinra. Teve um que acertou que a Iris ia voltar e o Shinra ia ter um filho com ela. Teve um que disse que mesmo que no final eles percam o poder de pirocinese, já iam ganhar um novo tipo de poder e tudo ia ficar naquele final meio meme. Teve eu que já tinha teorizado sobre a conexão dos dois mundos, Fire Force e Soul Eater. Basicamente a gente já tinha contado o final de Fire Force em pedaços em todos os vídeos até aqui. Então era pra fazer o que? Tipo um compilado de tudo? Basicamente ia ser isso que ia acontecer. Eu tava mais interessado em fazer um vídeo quando finalmente saísse o tal anúncio que o autor prometeu que ia lançar no final de Fire Force. Eu fiquei pensando, talvez seja um novo mangá que ele vai escrever, ou sobre a nova temporada de Fire Force que está todo mundo aguardando para ser lançada. Ou com mais sorte ainda, poderia ser um remake que todos desejamos de Soul Eater. Eu tava tipo, quando lançar esse anúncio, aí eu vou fazer vídeo, porque isso precisa ser contado a todos. Agora, o final previsível de Fire Force não tava me animando muito não. Mas como estavam me cobrando bastante, meio que eu falei, por que não, né? Eu fiz dos outros, tudo bem fazer desse capítulo também. E no final eu conto o que mais saiu sobre o tal anúncio e sobre as possíveis coisas que poderiam ser. Como vamos falar do final de Fire Force, tem que dar aquela revisada no último capítulo, que seria o penúltimo, que eu até tinha falado, mas foi a partir de House, ainda não dava pra ter certeza de nada. Foi bastante teoria sobre o penúltimo, que também tava meio certa as teorias. Mesmo lendo através de Hal, tá ligado? Confirmado o casal Juggernaut e Tamaki. Realmente eles estão morando agora em um novo mundo criado pelo Shinra, que é bem diferente do mundo normal, mas também é bem diferente do mundo do início de Fire Force, que é o mundo maluco que a gente vê em Soul Eater. Tem até aquelas construções de Soul Eater que parecem sair de uma peça de Halloween, coisa assim. Uma coisa que eu fiquei pensando nada a ver, mas foi... Olha só, Tamaki tá em um capítulo e não rolou um momento eti. Será que é porque ela começou a namorar? Então, aqueles momentos eti eram gerados pela habilidade dela. E também nesse capítulo a gente confirma que agora com o fim dos bombeiros especiais, já que não tem mais casos de infernalização no mundo, surgiu uma nova organização para lutar com o mal atual. Porque sim, existe um mal atual. Eles são conhecidos como Força dos Heróis Mundiais, que... Na moral, por que não colocou logo o artesão, velho? Teria sido tão mais interessante. Eu realmente não peguei essa da Força dos Heróis Mundiais. Eu sei. Era pra realizar o sonho do Shinra. Ele queria ser um herói e tal. Mas ele salvou o mundo, gente. Ele poderia ser só um herói porque ele salvou o mundo. Já é o sonho dele realizado. Não precisava criar uma organização com um nome desses. Uma coisa bem interessante que eu percebi é que o Obi ainda tá com aquele negócio no pescoço. Porque o pescoço dele foi cortado, aí depois pregado e costurado. E olha, aquelas costuras ali não te lembram meio que o Stain? Talvez seja eu só pirando por causa de uma coincidência. Mas outra coisa além disso é que foi confirmado que as pessoas agora possuem poderes de acordo com o poder da sua alma. E é claro, a força da loucura. Infelizmente, tanto a Tamaki quanto o Juggernaut acabaram fora dessa. Eles não têm poderes nesse novo mundo. Já pessoas como o Obi, que nem tinham poderes no mundo antigo dos pirocinéticos, era só humano comum, agora tem forças para partir a terra com a mão. Que poder é esse que ele tem, que é tão poderoso assim? Não fazemos ideia. Eu tinha muita esperança que
rolaria alguma batalha com a tal cobra gigante pra gente ver os novos poderes dele. Talvez eles até utilizassem armas como eu estava esperando. Mas não, vamos ficar só na teoria mesmo. A Tamaki diz que o Benimaru ficou mais ridiculamente forte do que era. Ele também faz parte dessa nova organização. E geral da organização parece que estava em uma expedição, tanto para explorar um novo mundo, quanto também para encontrar uma cobra gigante que estava causando caos e destruição. Aí é cortado e chega em uma parte que realmente me deixou meio triste, puto, eu não sei, meio deprimido também. Que foi a parte que confirmou que não, a Hibana não entrou no harém do Shinra e nossa, era o casal que eu mais tava botando fé. Aí você fala, você não shippava o Shinra e a Iris? É claro que eu shippava, mas ela morreu. Ah, mas ela voltou, mas eu não gostei dessa dela voltar. E o mais zoado ainda é o autor simplesmente tentar jogar na sua cara de que a Hibana não era apaixonada pelo Shinra. Ela via ele como ídolo dela. Tá vendo, gente? É por isso que eu digo, não tente definir exatamente o relacionamento de dois personagens, gente. Porque no final o autor pode só sacanear você e falar que não, era outra coisa só porque ele queria. Porque não importasse como você vê, depois que o Shinra luta com a Hibana, aquilo que ela sente é amor sim. Tava na sua cara que aquilo era amor. Mas o autor decidiu só jogar no último capítulo que não era amor. Ela idolatrava ele, ela via ele como alguém, sabe, tipo como as pessoas veem Deus, ou então alguém super popular que você segue. Aí eu fiquei meio mas tipo, é o autor que falou, então quem sou eu na fila do pão pra discordar, né? A gente fica sabendo que o Shinra e a Iris realmente entraram em um relacionamento, mas ela também fala que o Shinra fica perseguindo ela, aquela garota em específica, porque ela só deveria estar se referindo a In. Então a teoria do harém é um trisal, mas podemos chamar de harém também. E ela fala que tá tudo bem com isso, pra ela tudo bem. E aí vemos tudo que eu falei no último vídeo, aparece o Shinra com o outro garoto, eles encontram o Arthur que desceu do espaço, a Excalibur que agora virou um ser vivo. Eles nem explicam isso, eu tinha tanta fé que a gente ia entender de uma vez por todas o que era o Excalibur. Tá, eu sei que a ressonância de alma deve ter se misturado com a loucura, distorcida a realidade, feito a Excalibur do Arthur ganhar vida. Mas para ficar 100% certo, eu queria que eles tivessem falado, dado uma dica. Mas nada feito, nada de dica, nada de... foi aquilo, tá? Uma conversinha entre o Arthur e o Shinra pra comprovar isso, entre o Arthur e a Excalibur, alguma coisa, nada. Uma coisa que eles explicaram que eu achei bem aleatória é que aquela coisa da Excalibur ficar contando história e ser meio doida, parecendo que tá em um mundo imaginário, sei lá. Vem do próprio Arthur, até eles mesmos comentam que a personalidade dela parece muito com a do Arthur. E aí, finalmente somos apresentados ao inimigo atual do mundo que o Shinra criou, que são as bruxas. Isso porque a gente vê a Inca e descobre que na verdade foi ela que invocou a serpente gigante. De novo, eu esperava mais detalhes dela falando algo sobre como conseguiu a magia, sobre o fato dela ser ou não a primeira bruxa, mas de novo a obra só joga pra você e você usa as teorias que fez pra conseguir entender. E o bom é que eles explicam o motivo pra ela fazer isso, porque ela ficou doidona de novo. O bom é porque ela quer as sementes do Shinra. Ah, na moral, simplesmente a Ika botou na cabeça que quer ter um filho com o Shinra, o herói que salvou o mundo. Mas não entendo errado, não é como se ela amasse o Shinra, ela só quer ter uma criança com ele. O Shinra até fala, mas se é assim, então tenha um filho com o Arthur, se você quer o filho de um herói que salvou o mundo. E ela simplesmente fala que não, tem que ser com Shinra porque sim e porque sim. Tá vendo, Shinra? Se ela deseja tanto, se é o sonho dela, por que foi a isso? O que aconteceu com essa obra, velho? E aí é mostrado uns cortes sobre o que aconteceu com todo mundo. A Maki e a ruiva, que eu esqueci o nome agora, estão de boas, parece que começaram a viver como pessoas normais. O Joker e o comandante da primeira divisão, sei lá o que é que estão fazendo. Não teve fundo a foto deles lá, então vai saber. O Sho e o sexto pilar parece que voltaram pra escola e o Kurondo parece que virou professor. Eu não sei não, mas deixar ele como professor parece meio arriscado. O Hibate, o mestre do Benimaru, tá vivo por simplesmente estar. E a Haume aparece também no finalzinho, mas aquele final foi tão misterioso que eu realmente não entendi. Bom, mas depois disso temos um time skip, primeiro um pequeno, só de 25 anos, pra mostrar um pouco mais do futuro daquele mundo.
Vemos como pouco a pouco aquela cidade estava se distorcendo ainda mais para a aparência de Soul Eater. Vê agora como as construções em si já estão distorcidas. E vemos também como ainda existe o quartel-general da Brigada 8. Só que agora, claro, deve ser o quartel-general das Forças dos Heróis Mundiais. E nesses 25 anos, o Shinra conseguiu se tornar o comandante supremo. Agora com 42 anos. Mas se vocês conseguiram identificar, me contem aí nos comentários. Mas quem droga é esse cara? Eu pensei, pode ser o Arthur, pode ser o Sho, pode ser alguém aleatório, sei lá, mas eu não reconheci. Outra coisa que ele falou é que uma carta de congratulações do presidente Obi chegou. Então quer dizer que o Obi nesse tempo ainda tá vivo. Eu queria ver ele porque eu tenho uma leve teoria de que esse maluco ficou imortal. Aí eu queria ver se ele continua jovem ou não. Outra coisa interessante é que ele fala que a criança do Shinra foi alistada. Aí você já fica, eita, então Shinra teve filho? E aí mostra essa imagem e aí eu realmente buguei nessa parte. Muita gente parece ter entendido, então não sei se foi só eu que fiquei meio bugado. Mas eu não faço ideia do porquê o autor não colocou ali do lado, tipo, Kaoru Kusakami, 16 anos, filho de sei lá quem. As informações como ele costuma colocar nos outros personagens. Em nenhum dos dois. Olhando assim de costas, eu logo pensei, deve ser um filho do Shinra e um filho do Arthur. Olhando de frente, eu achei mais estranho ainda. Porque o que teoricamente deveria ser filho do Shinra, parece ser filho do Shinra com a Inca e não com a Iris. Só dá pra ter 100% de certeza quando isso for animado e a gente vê a cor do cabelo. Se for meio rosa, como eu tô imaginando, talvez seja da Inca. Se for loiro, o que eu acho difícil, porque o garoto do lado é loiro. E olha lá, tem uma cor totalmente diferente da dele, mas aí seria da Iris. E claro, existe aquela outra teoria do Reddit, que na verdade os dois são filhos do Shinra. Um é com a Iris e outro é com a Inca, porque ele se parece com o Arthur. É totalmente porque ele se inspira nele. Mas levantando esse monte de teoria e não deixando a gente saber nenhuma das respostas, o autor simplesmente joga o Shinra pra falar o seu discurso motivacional assim pro fim do mangá, porque todo protagonista tem que dar aquele discurso antes do mangá acabar. Termina com uma boa frase de efeito, é isso que faz nossas almas brilharem. E aí temos outro time skip sem nenhuma das nossas perguntas sobre aquela última imagem respondida. E esse time skip é um futuro distante, um longo futuro distante. Da última vez foi 25 anos, dessa vez ele nem conseguiu colocar um número. Depois de fazer umas teorias, fazer umas investigações lá em Soul Eater, eu imagino que seja um período de mais de 800 anos entre uma obra e outra. Isso porque teve o início das pesquisas da Arachne, os contos da Excalibur, que a gente não tem como ter certeza se ela estava ou não falando a verdade sobre aquele tempo onde ela e um cavaleiro lendário, Arthur, lutaram. E tem as datas que foram nos dadas sobre o início das organizações das bruxas lá em Soul Eater. Por isso que eu teorizo que exista mais ou menos uma diferença de 800 anos entre uma obra e outra. Mas o resto do capítulo final a partir daqui é simplesmente para comprovar a teoria que já era óbvia. Sim, o mundo de Fire Force e Soul Eater são o mesmo. Soul Eater é o futuro de Fire Force, há mais ou menos 800 anos no futuro. E sim, quem tava teorizando que o Shinigami havia feito o Kid, sim, porque alguém tava teorizando e acertou há bastante tempo antes, eu me lembro muito bem desse comentário. O Shinigami fez o Kid com a aparência em homenagem ao herói que salvou o mundo, o Shinra. Vimos o Black Star e o Soul crianças. E a melhor parte de todas foi ver a Maka com a sua mãe e seu pai. E a mãe contando sobre o passado do mundo para a filha. A mãe da Maka me lembrou muito tanto a Iris quanto a Halmia. E eu fiquei confuso na hora que eu vi, mas com 800 anos não deve ter grande coisa que a gente pode linkar. Talvez uma descendente ancestral, mas nada em específico. Mas bem, esse foi o final de Fire Force. Se você quer saber se eu gostei ou não, bom, da obra eu gostei, realmente eu gostei. Do finalzinho eu gostei pelo fato dele ter linkado os dois mundos. Mas o final em si eu achei meio meme. Não gostei dele ter ressuscitado geral. Não gostei dele não ter dado explicação sobre algumas coisas que ele jogou, tipo... Era tão difícil assim, só botar o nome dos dois e o sobrenome das duas crianças ali. Mas é claro, eu posso ser surpreendido, afinal teve o anúncio, quer dizer, vai ter o anúncio, foi confirmado que ia ter, até agora nada.
Ou então teve e a gente não tá percebendo isso, porque o editor, não o criador de Fire Force, mas sim o editor dele, já havia colocado no Twitter logo quando lançou o capítulo: esperem novidades do Atsuhiro Kubo, ou seja, o criador de Fire Force. Esperem novidades. Pode ter sido o grande anúncio, ou não, ainda pode vir o grande anúncio. Com as dicas que eles haviam dado, é possível que seja mais focado na terceira temporada de Fire Force ou remake de Soul Eater, porque existe aquela antiga história que o autor de Fire Force já havia falado que não iria fazer um novo mangá. Ele iria parar com Fire Force. Mas isso foi há bastante tempo atrás. Era no tempo em que ele estava fazendo Fire Force semanalmente, e alguém como ele, que não é acostumado com isso, sentiu o peso. E talvez ele tenha decidido parar, tal. Mas, sério, depois de ver aquele final, eu consigo sentir que ele tá querendo escrever algo mais. Mas isso só o tempo vai responder. É claro que eu vou fazer vídeos explicando os pontos soltos da história, que foram difíceis de entender, ou foram mal explicados, ou que você precisa das informações de Soul Eater para entender completamente. Como o próprio Evangelista. Quem era o Evangelista? O que era aquilo? Qual a conexão dele com o Kishin? Eu vou fazer um vídeo específico para isso. Mas eu não posso responder todas as dúvidas, porque, tipo a dos garotos ali, eu não posso inventar informação. Toda a informação que a gente tem sobre aquela criança do Shinra é aquela imagem. Então não dá para explicar exatamente o que aquilo quer dizer só com isso. Bom, mas agora eu já disse o que eu achei, como foi o final, então me digam aí vocês nos comentários o que vocês acharam do final. Foi bom? Ele decepcionou? Vocês acharam ele perfeito? Vocês já tinham descoberto tudo que iria acontecer também? Ele estava bem previsível? Ou vocês nem quiseram ler? Bom, mas por isso era tudo que eu queria trazer por hoje. Espero que tenha curtido. Se curtiu, se inscreva no canal, deixe seu like, vire membro, que isso ajuda muito. Compartilhe o vídeo. Então valeu, falou, fui!